estudiosos, internautas, vamos continuar os nossos estudos sobre o verbo. Só que há um detalhe, os instrumentos de concordância, as desinências, que não foram ministradas aos amigos estudiosos, internautas. Nós temos dois tipos de desinências. Desinências, os instrumentos das concordâncias. Temos as destinadas a fazer a concordância nominal ou adnominal e as desinências destinadas a fazer a concordância verbal do verbo com o seu nome 1. As desinências nominais são conjunto vazio, quando não se tem desinência nenhuma, e há palavras que se portam assim, o S que marca o plural, o O para marcar o gênero masculino e temos o A para marcar o feminino. Nos nomes isso e nos adnomes, adjetivos, né? E temos as desinências verbais, os instrumentos da concordância para os verbos concordarem com o nome 1, sujeito. Temos o I e o conjunto vazio. O O no presente indicativo, o I pretérito perfeito, conjunto vazio que pode aparecer em diversas oportunidades. ST para marcar a segunda pessoa do singular. O conjunto vazio, faltou um corte aqui, está aparecendo muito fraco. E o U para a terceira pessoa do singular. Temos disso muitas vezes. O MOS, o onipresente, está sempre presente na conjugação de qualquer verbo. É a primeira pessoa do plural. Marca a primeira pessoa do plural de qualquer verbo. E temos o is, stes e o des para a segunda pessoa do plural. E o M e o ão para a terceira pessoa do plural. E aqui temos uma observação interessante. Tanto nos nomes quanto nos verbos, esses instrumentos de concordância ligam-se ao tema por meio de um E eufonizante. Esse S, por exemplo, muitas vezes ele veio com um E antes introduzido para melhorar a pronúncia. Amar, amares. Observe, amar é o fundamental, né? E amares, por que não acrescentamos apenas este S? Colocamos um E eufonizante e isso acontece em diversas vezes. Era isso sobre as desinências, os instrumentos de concordância. Vejamos aqui o verbo por. Uma vez era considerado a quarta conjugação porque terminava em or. Não era em ir, nem em er, nem em ar, mas em or. Depois descobriram que uma vez era poer, do latim ponere, e que ele seria da segunda conjugação e aqui então passou para ser estudado na segunda conjugação. Este verbo é um verbo bem irregular. Vejam bem, por, radical, PO. Mas observem aqui na primeira pessoa do presente do indicativo o que acontece. Ponho, anomalia do roteiro 1. Então esse põe vai passar para o presente subjuntivo e três pessoas do imperativo afirmativo aqui. E as duas pessoas, as duas segundas pessoas, são buscadas da mesma forma do presente indicativo, cortando-se o S, perdendo-se o S pela estrada. E aqui ele tem a anomalia no segundo quadro, aquela anomalia que acontece uma só, mas se expande para todo o segundo quadro. Vejam bem, pu, esse po passou para pu. Pus, puseste, pôs, pusemos, puseste, puseram. Claro que aqui dá uma mancadinha, pôs. Né? Isso é normal, é um verbo irregular. Pusesse, pusesses, pusesse. Pusera, puseras. Quando eu puser, quando tu puseres. Assim, bem irregular, mas com anomalia do segundo quadro, anomalia 5. E temos o futuro aqui no terceiro quadro. Somente 5 verbos são irregulares aqui. E este é um. Perde este E, ó, não tem a vogal temática E, perde apenas isto. Os demais verbos mantêm a vogal temática E, mas aqui, aquele poer, aquele põe, pões, pusera, não aparece, né? Desde o latim. Era isso, minha gente. Agora, amigos, vamos ver o verbo estar, um verbo também bem irregular. Vejam aqui como se extrai o radical. Elimina-se o R, desinência do infinitivo, e elimina-se a vogal temática A, o que sobra é o radical regular, est, EST. E observem aqui no presente indicativo, em todo o bloco, o radical é o regular. Mas já aqui,
a vogal temática se transforma em O por influência deste U. Vocês já estudaram na fonética isto. Então, estou, estás, está, estamos, estais, estão. Bem irregular. Aqui é regular. Interessante. Neste canto, neste bloco modo temporal 2, somente 5 verbos são irregulares. Este verbo que é bem irregular, aqui ele é regular. Aqui é bem estranho isto. Presente subjuntivo não busca o radical daqui. Ele tem o seu radical. Que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja. Que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Interessante. Na formação do imperativo, observem, esse esteja é transportado seguindo estas setas. Em todos os verbos, a formação do imperativo segue este roteiro. E a segunda pessoa realmente tira-se o S, está tu. E tira-se o S de estais, estai vós. Então a formação do imperativo sempre é assim. Aqui é interessante, no segundo quadro acontece uma só anomalia, mas se expande para todo o segundo quadro. Temos uma mancadinha aqui e aqui, observem. Eu estive, tu estivesse, ele esteve. Estive, muito bem, não é com I aqui. Estivesse, e aqui ele esteve, ó, e aqui, e ainda o radical esteve. Olha a mancadinha aqui. Mas o diagrama serve para mostrar. Por isso que é chamado mini laboratório para o estudo de qualquer verbo. Então, pelo diagrama se vê onde acontecem essas irregularidades e se mostra. E o resto tudo segue o estive. Estivesse, estivera, estiveras, e aqui quando estiver, quando estiveres. Mas há mais um detalhe importante. Verbo estar é da segunda. No segundo quadro ele adota a vogal temática. O verbo estar é da primeira. Só que aqui diz primeira e segunda, e de fato aqui ele passa para a segunda. Vogal temática é claro, no radical irregular, mas a vogal temática vendesse, e aqui estivesse. Então essa anomalia existe no verbo estar também. Ele troca de conjugação. E no terceiro quadro temos aqui um verbo perfeitamente regular, um verbo regular, sem modificação, sem desvio nenhum. É como amar, como cantar. É uma beleza estudar pelo diagrama, não é isso, minha gente?